E hoje é dia de tirar dúvidas sobre Previdência Social aqui no Fique Alerta. Muito bem, aqui comigo está o chefe do setor de comunicação do INSS, aqui de Alagoas, o grande Marcelo Lima, para falar inclusive sobre pensão por morte. É importantíssimo esse tema. Marcelo Lima, mais uma vez um prazer tê-lo aqui sempre conosco, porque acho que é um tema muito recorrente e que deixa muitas dúvidas, né, Marcelo? Explicar para as pessoas, né? Boa tarde, seja bem-vindo. Muito boa tarde, Wilson, boa tarde também a todos de casa. Exatamente, é um tema que muitas pessoas perguntam, por isso nós escolhemos para conversar com as pessoas, né? Hoje esse benefício é pago aos dependentes daquela pessoa que faleceu, tanto homem como mulher, né? Nesse caso, para os menores de 21 anos de idade, são as pessoas que vão receber, como dependentes. Companheiro, companheira também recebe, marido, na verdade, que comprove esse casamento, união estável, por mais de 24 meses. E isso mudou, gente, recentemente, em 2015 e mais recentemente ainda agora, né, no mês de junho, na Lei 13.846, que trouxe que as provas, para quem não é casado, por exemplo, tem certidão de casamento, essas provas têm que ser contemporâneas nos 2 anos. Então, antes as pessoas tinham assim, olha, tem um comprovante de mesmo endereço de 3, 4, 5 anos. Para a Previdência vale agora dos últimos 2. Tem que ser contemporâneo àquela condição do falecimento. Isso mais recentemente agora, a partir do mês de junho. E também que aquele falecido ou falecida tenha comprovado pelo menos 18 contribuições antes desse falecimento. A exceção se faz para as mortes acidentais, tá? Então, nesse caso, não é necessário, vai direto à faixa etária, que é outra novidade, tá? Em 2015, tivemos a lei que trouxe que não em todos os casos a pensão é vitalícia. Ela só é vitalícia a partir dos 44 anos de idade, para o homem ou mulher. Então, menos de 44 anos, ela varia o recebimento, de 3 até 20 anos. Exemplo, a cidadã ficou viúva ou viúvo com 19 anos, recebe por 3 anos, depois disso acaba. E também se não atendeu e suas condições necessárias que sejam os 24 meses de um estável casamento ou também não tiver os 18 contribuições, aí sim, nesse caso, a pessoa só recebe por 4 meses, né? Responder as perguntas, então, que vocês deixaram durante a semana, nesse quadro aqui do INSS no Fica Alerta. Muito bem, Marcelo. Vamos lá, então, a primeira pergunta, então, colocada aqui para o nosso Marcelo. José Francisco. Marcelo, eu recebo aposentadoria por invalidez. Se eu morrer, a pensão fica para minha mulher? Seu José Francisco, olha só, obrigado por sua participação. Fica assim. Basicamente, não importa o tipo de aposentadoria. É muito importante sua pergunta, porque as pessoas acreditam e acham, às vezes, que somente essa condição da aposentadoria por idade ou tempo de contribuição. Qualquer benefício previdenciário gera direito, nesse caso, à pensão por morte, tá? Os benefícios da assistência, não. De repente, é benefício da LOAS, da Lei Orgânica da Assistência, esses não geram. Mas, nesse caso, espero muitos anos de vida para o senhor. Mas, se por acaso acontecer, vai gerar pensão sim para os seus dependentes, desde que atenda essas regras que falamos agora há pouco. Muito bem, respondido então, Marcelo. Vamos para a segunda pergunta dos nossos telespectadores. Vamos lá então. Segunda pergunta é Levi Araújo. Marcelo, eu pago pensão alimentícia para minha ex-mulher. Moro com outra pessoa há 5 anos e não tenho filhos menores. A minha ex terá direito à pensão se eu morrer? Levi, é uma preocupação interessante, né? Bem interessante. Bem interessante. Primeiro, o primeiro passo que ele fez, e o que eu aconselho as pessoas realmente que têm esse interesse é, se não tem mais, quer um novo casamento, né? Tem uma nova união, faça como ele, separe. E a partir daí, se for o caso, o juiz vai determinar uma pensão alimentícia. A resposta é sim. Em havendo pensão alimentícia, divide, racha. Tá? Nesse caso, vai haver. Porém, mais recentemente, como eu disse, tivemos agora, no mês de junho, exatamente a Lei 13.846, 18 de junho agora de 2019, que trouxe uma novidade. Mas essa condição de antes, a pensão alimentícia era solta, não tinha data. Era a pensão alimentícia que durava, o juiz às vezes não dava essa condição, e o marido tinha que recorrer para dizer, olha, recebe já há 10 anos, 12, né? Ela já pode ter, tinha até outra vida já, e recebia essa pensão. E agora, mais modernamente, os juízes dão prazo. A senhora receberá a pensão por 3 anos, por 4 anos, por 5 anos. E, por essa razão, se ocorrer o falecimento desse ex-marido, ela recebe somente até o prazo que o juiz deu. Então, na prática, suponha que o juiz disse assim, olha, a senhora receberá pensão alimentícia por 4 anos. E nesse ínterim, 2 anos depois, faleceu o marido, o ex-marido nesse caso. Ela receberá só por 2 anos a pensão e não mais perpetuamente como era antes. Não tem essa condição específica, tá? Mas nesse caso, sim, a resposta, né, se o senhor vier a falecer, como eu disse, muitos anos de vida, mas se vier a falecer, vai rachar sim, a atual com essa ex que o senhor paga a pensão.
E, Marcelo, importante isso. E a atual, por exemplo, ela continua recebendo a pensão? É meio a meio, olha só. Nesse caso, há uma divisão específica, porque ela vai provar que houve durante pelo menos 24 meses essa união estável. E uma dica, olha só, união estável, para evitar tudo isso, é importante que você case, se não for o caso especificamente, faça uma união estável no cartório mais próximo de sua residência. O preço é muito simbólico até, né? Varia de 50 a 70 reais. E além disso, prova de mesmo endereço. Prova de mesmo endereço, como já falamos, uma conta corrente conjunta, provas que provem essa condição da dependência econômica. Tem o mais possível, porque isso facilita muito, né? É o mais importante deixar isso antes, para evitar qualquer situação depois, para provar isso é complicado. As pessoas não têm, às vezes, um endereço. Uma conta que chega, né, na casa da pessoa no nome dos dois, o nome de um, o nome de outro. É importante que você vá juntando isso, não pensando, claro, nessa condição específica, né? Mas é bom ter, claro, essa condição de ter uma referência de independência econômica para todos os fins. Perfeito, Marcelo. Vamos então para a terceira e última pergunta aqui para o nosso Marcelo Lima. O Sandra Silva. Marcelo, tenho 2 ex-maridos, não me divorciei do primeiro e do segundo tive 2 filhos, que são menores. Há 6 anos vivo com minha companheira e sou aposentada. Se eu morrer, ela recebe minha pensão? Caramba! A Sandra tem uma vida interessante, né? A vida dinâmica, né? A Sandra, e ela deixou esse meu ex-marido. Dona Sandra, olha só, obrigado pela sua participação, e é importante que a senhora resolva essa condição inicial com o primeiro marido, porque inicialmente ele teria como dividir com a sua atual companheira, tá? Como tem filhos menores, vai dividir todo mundo na mesma classe. Então é importante que vai ficar para a sua atual companheira, mas se esse marido provar também qualquer dependência econômica que seja, ele pode dividir. Então, já que a senhora tem essa condição e essa consciência de estar com essa pessoa, já se divorcie do primeiro, porque já fica tudo tranquilo, e vai ficar somente para a pessoa que está agora. Então é muito importante que a senhora tenha essa dica, tá? E ela só não, e as pessoas para evitar futuras confusões até, né? Para explicar então os dependentes de primeira, segunda e terceira classes, você tem companheiro e companheira, esposo e esposa, os filhos menores de 21 na primeira classe. Se conviverem na mesma casa com os pais e também os irmãos, suponha que na mesma casa você tem essa condição, né? Mora o sogro, a sogra e o cunhado, vindo falecer o homem e a mulher, não fica para mãe ou para os irmãos, fica apenas para a esposa e os filhos. Não há divisão, mesmo que haja dependência econômica. Nessa classe 1, não divide com a 2 e a 3. Classe 1, caso companheiro, companheira e os filhos, 2 os pais e 3 os irmãos. Nesse caso, menores ou maiores inválidos, meu caro Wilson. Perfeito, explicadíssimo, com muita competência, como sempre, meu querido Marcelo. Você volta na próxima terça-feira também trazendo mais detalhes e um grande abraço. Com muita maestria. Grande abraço, meu amigo. Marcelo, tchau, tchau. Para você.